Fala pessoal, voltamos com mais um Primeiras Impressões da temporada de julho de 2019, dessa vez com o Arifureta, o anime que começou. Bom, traumatizando os fãs e deixando quem não conhecia a obra completamente perdido, a não ser que você tenha lido a sinopse ou conheça muitos isekais, aí você chutou mais ou menos o que estava acontecendo ali, mas caramba, que começo doido ele teve, foi melhorando ao longo do tempo, mas aí tem isso também. Isso aí também traumatizou muita gente. A computação gráfica desse anime é tenebrosa, é um negócio de sangrar os olhos. E você deve estar pensando agora, pô Marco, esse vídeo vai ser um desabafo então. Bom, em parte, mas tem partes boas também. Por exemplo, isso, o romance pelo menos. Fui pra frente nessa história, é alguma coisa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou comentar minhas primeiras impressões dos 4 primeiros episódios do anime até agora, os prós e contras que eu vi nele, até o presente momento. E se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos, ajudam pra caramba. Compartilhem o vídeo e se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda pra não perder nenhum vídeo. E aperte aquele sininho, fique segurando. E aperte em todos pra receber realmente todos os vídeos do canal. E quem puder, vire membro, apoie o canal. Você ganha vídeos extras com recomendações toda semana, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives e impressões semanais exclusivas, onde eu comento tudo que eu tô assistindo na temporada. E inclusive a Arifureta, eu já tô comentando semanalmente pros fãs, então quem tem interesse em comentários semanais dele, pode ser interessante virar membro. Mas bom, no começo, começa... Não começando esse treco, porque ele pulou toda a introdução, decidiu lá, não, o pessoal já conhece, então você pode secar e tudo mais, todo mundo já sabe o que é, vamos pular direto pra parte tensa. Olha, a ideia parece interessante até, mas a aplicação dela é horrível. Ninguém entendeu porcaria nenhuma, quer dizer, ninguém que já não manjava da sinopse ou algo parecido, entendeu o que estava acontecendo ali, ficou totalmente perdido. Tem os flashbacks, só que os flashbacks não explicam praticamente nada, te jogam os pedacinhos da história ali. E não ajuda basicamente quando você sabe que o personagem era fraquinho, ele veio pra esse mundo aí com uma habilidade que é pouco utilizável, ele tava numa dungeon aparentemente, se você sabe o que é uma dungeon, se você não souber, nossa, você tá perdido. Mas eles foram lá numa caverna, e eles estavam lutando contra uma criatura, e aí o protagonista foi traído lá quando tava voltando defendendo da criatura, ele foi traído por um dos companheiros e caiu no buraco. Sim, pô Marco, então explicaram. Só tem basicamente isso entre os flashbacks minúsculos lá e é todo picadinho, vai e volta sem parar, é coisa de maluco esse começo. De qualquer forma, o começo aí não agradou muita gente, na verdade, foi uma das piores notas do anime, melhorou um pouquinho depois de um tempo lá, mas a maioria detestou, os fãs ficaram revoltados. O diretor lá decidiu que ia inovar o bagulho, ao invés de a gente pegar e apressar só pra chegar na parte tensa, eu pensei que iam terminar o primeiro episódio com ele caindo no buraco, fazia mais sentido, né? Pô, e agora? O que acontece com ele? E ele foi judiado e tal, você tá com um pouco de pena dele. Não faria sentido isso, mas não. O diretor nessa, a parte todo mundo conhece, tá? Vamos começar na parte tensa de verdade. Aí começa ele lá no buraco do bagulho. E aí, no buraco não, no fundo da dungeon. Ele tá sofrendo lá e tudo mais, você vê, ele começa assim na história. E aí você, pô, o que tá acontecendo aqui? Você não sente empatia nenhuma pelo personagem, você acabou de conhecer ele feliz. É óbvio que você não liga se ele tá morrendo, ele tá acontecendo alguma coisa. Pô, Marco, e a sua empatia? Empatia por um cara que eu conheci há 5 minutos? Eu não tenho empatia não, sinto muito. Ele não tem empatia nenhuma a mim, eu só achei lá, pô, o que tá acontecendo com esse cara? E aí, o infeliz começa a gritar sem parar. Ele grita pra tudo, ele tem medo de tudo, tem um bando de monstro forte pra caramba lá, tudo bem. Ele tá sofrendo um pouquinho, e aí, ele perde o bracinho. Essa cena é única, essa cena é mágica, essa cena, ela não faz sentido. Eu não sei bem o que eu sentia nessa cena, eu tava com uma mistura. Era um misto de graça, eu tava rindo, internamente eu tava rindo sem parar dessa cena. Eu voltei ela pra ver se, pô, eu não peguei alguma coisa e tal. Não, eu voltei. Não, eu entendi a cena. O diretor é maluco. Ele pegou. Na verdade, esse diretor é bom com etes, e ele saiu muito bem em outros animes que ele fez, então ele saiu ok. Esse anime aí, eu não sei o que aconteceu, esse anime é amaldiçoado, porque já mudaram o diretor desse anime uma vez, vale dizer. O primeiro diretor saiu porque o autor não gostou do trabalho que o primeiro diretor estava fazendo, e aí o outro diretor veio e fez um trabalho... Tá melhor que o anterior? O anterior tava pior ainda que esse? Eu não sei, mas nossa, é difícil. Tem alguma coisa pra defender esse anime? Eu vou chegar lá, mas, nossa, vai ser um baita no desabafo até chegar lá. O primeiro episódio é basicamente um tutorial de como não fazer o primeiro episódio, como espantar o público. Quer espantar o seu público no primeiro episódio? Faz desse jeito. Pô, Marco, você pode estar pensando aí, algum de vocês, pô, Marco, eu gostei. Sim. Claro que gostou, alguém vai gostar, não tem como todo mundo detestar o primeiro episódio, mas a nota no Anime List deixa bem claro que a maioria detestou o primeiro episódio, os fãs detestaram, e quem não era fã não entendeu basicamente nada, porque eles pularam a introdução inteira. Como é que você sabe que eles foram parar naquele mundo de fantasia? A opening.
Só tem a opening, é a única dica que eles deram do mundo humano. Se você não prestar atenção na opening, não é que eles estavam num colégio lá, pode ser um negócio e tudo mais, nunca mostrou. 4 episódios. Não mostrou isso até agora. Não mostrou eles no colégio lá, indo parar naquele mundo. Você tem que ficar pegando o negócio e falar, pô, Marco, é um anime feito pra você pensar. Eu não sei bem se omitir informação e ideia muito inteligente nesse tipo de anime, mas de qualquer forma, se você quer pensar dessa forma, por mim tudo bem. Mas ainda assim, o primeiro episódio é uma bagunça completa, onde o protagonista só se... Bom, não vou falar a palavra porque o YouTube vai censurar o meu vídeo, mas de qualquer forma, ele se dá muito mal. E aí, o cara sofrendo lá, ele descobre que, na verdade, ele tem um poderzinho. Enquanto ele tá sofrendo, ele descobre que se ele comer, ele tem que comer alguma coisa, ele tá morrendo de fome. E aí, ele consegue matar uma criatura lá, de uma forma bem... Bom, a situação pelo menos é um pouco tensa, e ele consegue matar essa criatura, e aí, pra sobreviver, ele tem que comer a carne dela, que é muito ruim. Essa parte é até interessante, pode dizer. Pô, Marcos, eu gosto de ver ele sofrendo. Eu não gostei muito dele, ele começa a dar gritinho maluco, ele... Bom, nessa cena aí, eu vou repetir essa cena sem parar, porque ela não faz sentido nenhum. O cara tá correndo, e aí ele perde o braço, e ele não sentiu que perdeu o braço, tá de boa e tal, ele vê o braço dele na boca da criatura, tem um tempo gigante ali entre isso, e de repente, tem um treco maluco lá, perdi meu braço. Você notou agora, filho? De qualquer forma, palavras não descrevem o que eu senti nesse episódio. Foi uma mistura horrível de sentimentos horríveis. Mas aí, vai seguindo o episódio, e aí o cara lá fica de cabelo branquinho. Como ele ficou assim? Bom, ele comeu basicamente lá uma carninha de criatura, e aí a carninha deu poderes a ele. Ele absorve os poderes das criaturas que ele come. Sim. É overpower isso, na verdade. Se você pensar bem, é muito forte. E ele descobriu que tem esse poder aí, ele pensou que era fraco pra caramba, mas na verdade ele não era tão fraco assim. E aí, com esse poder, ele começa a virar o jogo lá, ele começa a comer várias criaturas, fazer arminhas... Essa parte eu não gostei muito. Ele podia fazer espadas e tal, mas não, ele fez pistolas. Eu sei que tem gente que gosta de pistolas, mas eu sou mais fã de armas melee lá, armas, sei lá, facas, espadas e tal, eu sou mais fã desse tipo de arma. Mas de qualquer forma, ele faz lá pistolas e começa a atirar nas criaturas e tal, e começa a comer todas elas. Ele vai lá, come elas e vai ficando fortinho. Então, pelo menos, tem a volta por cima dele. A única coisa que dá pra defender no primeiro episódio, pelo menos essa parte aí, alguns podem se ligar a ele e tal, pô, legal, o cara tava mal e tal, ele deu a volta por cima. É a única coisa ali que tem de, talvez, alguns podem considerar positivo. Pô, Marco, mas você vai ficar reclamando, então eu já vou chegar na vampira. Aí eu começo a parar de reclamar muito. Eu ainda vou reclamar, não tem jeito, porque, olha isso. O que leva alguém a achar que botar um jazz relaxante em uma batalha é uma boa ideia? O que leva? Mas não sei. Eu fiquei pensando lá, parei, fiquei meditando. Por quê? Por que alguém faria um negócio desse? É o segundo anime que eu vejo isso no mesmo ano, música de elevador relaxante. De elevador no meio de batalhas tensas. Não tem lógica, não tem sentido. Ninguém vai me explicar o porquê. Mas, tá lá. A musiquinha. Pô, Marco, então a trilha sonora é uma bosta. Não, pior que não. Tem partes que são boas, olha só. Olha só, essa parte é boa. Se você olhar separado, então tem partes que prestam, mas tem partes, várias delas, vai dizer que são horríveis. Você fica olhando ali, que música é essa? No meio da trilha sonora, não faz sentido nenhum esse negócio aqui. Então, mais problemas aí. Sim, até o momento você deve estar mega desanimado com o negócio todo, mas se você curtir romance, calma que eu vou chegar numa parte que talvez te interesse. Na verdade, é só por isso que eu tô acompanhando até agora. É pelo romance, porque se não fosse por ele... Mas de qualquer forma, seguindo aí. Vamos lá. O protagonista vai seguindo ali, matando um bando de monstros, escalando os andares, ou descendo os andares, é meio confuso essa parte, que ele tá subindo e descendo, mas de qualquer forma, ele tá lá tentando sair da dungeon, até que ele chega, encontra um salão, derrota as criaturas que estão protegendo o salão, e vai lá e acha a vampira que tá ali selada. E você vai pensar, nossa, ela deve ser mega overpower. Eu pensei nisso também. Essa parte é interessante, porque ela não é tão forte assim quanto parece, ou talvez esteja com os poderes diminuídos, sei lá. Mas de qualquer forma, o protagonista conversa com ela lá, vai deixar ela lá, o protagonista tá bem carrancudo agora, ele ficou todo dark por causa do negócio, da traição dele lá e tal, e ter passado um aperto lá embaixo. Mas aí ela fala que foi traído e tudo mais, e ele lembra, porque ele também foi traído, não é verdade, ele tem um treco, porque ele acha que foi traído pelos companheiros dele. Só que um cara traiu ele. Ele lembra disso, na verdade, essa é a parte irônica da coisa toda. Uma pessoa traiu ele, mas ele fala como se fosse todo mundo e tal. Ai meu Deus, eu fui traído pelos meus companheiros. Um cara, você viu, cara. Então para de ter um treco aí, ele é exagerado pra caramba.
Mas de qualquer forma, alguns podem argumentar, pô, Marco, ele tava doidão. É. Na verdade, essa é outra parte muito interessante do primeiro episódio. Ele fica doidão lá. Beleza. Ele ficou doidão muito rápido. E eu fiquei olhando assim, pera. Se ele ficasse um bom tempo ali, o psicológico dele ficar abalado e tal, ele ficou doidão em 30 minutos. É a impressão que dá. Ele ficou lá 1 hora lá embaixo, tá dando treco lá embaixo, ficava completamente doido. Tá muito estranho esse negócio. Mas aí você descobre, se você lê o original, que ele ficou lá embaixo por 1 semana antes de ficar doidão. Então, a coisa ali soou bastante acelerada e isso atrapalhou um pouco a deixar mais crível o que acontece ali. Então fica a explicação aí pra quem não sabia dessa parte. De qualquer forma, ele foi lá, encontrou o vampiro e aí a partir daí a coisa ficou bem mais interessante. É por isso que eu fiquei esperando. Porque o primeiro episódio é desanimante, muita gente dropou e tal. Não, calma. Vou esperar a vampira e tal. A vampira vai salvar esse negócio, esse bagulho. E em parte, meio que foi isso. Ela não é mega carismática, mas pelo menos deu mais graça ao negócio, ficou mais simpático. A interação com o protagonista, que até ali era um cara carrancudo lá, matando bicho em lutas meio sem graça, e é uma trilha sonora meio... mais sem graça ainda. De qualquer forma, ele descobre que a vampira foi traída e tudo mais, e aí decide libertar ela, porque ele vê uma ligação entre os dois lá, ambos foram traídos, ele simpatizou com ela. E aí ele consegue libertar ela, ele é acertado e tal, e aparece uma criatura pra matar os dois. E a partir daí vem uma luta que... a criatura é feia de doer. É. A luta... parece que eles estão lutando contra um robô. É a impressão que dá o tempo inteiro. Mas pelo menos a luta dura bastante e tal, tem um desafio pra eles. A vampira, por exemplo, apesar de ser muito poderosa, não consegue solar a criatura sozinha. Eu pensei que ela ia ter um poder que ia acabar com qualquer coisa sozinho lá, mas não. Os dois acabam sendo bem parelhos, um tem que apoiar o outro. Ao longo da dungeon ali, ela não consegue derrotar todas as criaturas sozinha, por mais poderosa que ela seja. Achei bem interessante essa parte aí, isso eu achei bom. Olha só, nós chegamos nas partes positivas. Apareceu a vampira, começou algumas partes positivas. Isso aí a partir do episódio 3, essa luta aí. De qualquer forma, eles conseguem derrotar essa criatura e continua a jornada deles, e eles vão se aproximando. Inclusive, ela começa a morder lá, ele sem parar, sugar o sangue dele, ela adora. Tem partes engraçadas com isso, então começa a criar uma dinâmica simpática entre eles. É por isso que eu tô assistindo, na verdade. Essa dinâmica é muito mais interessante do que as lutas. As lutas são, em geral, meio... Alguns podem até se empolgar, mas nossa, essa computação gráfica é de doer os olhos, arde os olhos. E também a trilha sonora. Ela não ajuda nem um pouco. Eu tô repetindo isso bastante porque é um negócio que fica na sua cabeça. Quando você assiste anime, você fica pensando nisso sem parar. Pelo menos eu fiquei pensando. Mas de qualquer forma, a interação dos dois eu gostei. É divertido, vai mostrando várias cenas ali dos dois juntos e tal. Então episódio 3 e 4 com os dois juntos, nossa, ficou bem mais assistível. Então o anime, vai melhorando de episódio em episódio. Inclusive as explicações vão surgindo episódio a episódio. O primeiro episódio não te explica praticamente nada. Ele mostra lá só que o protagonista foi traído por alguém e caiu lá no meio do negócio lá. Foi isso, aí você sabe no primeiro episódio. E você chuta o resto pela Open. A Open mostra lá de uma sala, aparecendo aquele negócio, você chuta que eles vieram do mundo humano. E aí no segundo episódio começa a explicar um pouquinho mais. Fica voltando lá pro pessoal que tá na parte de cima e tal, no castelo, e aí explica um pouquinho. Tem uma professora lá, eles são preocupados com o protagonista e tal, que ficou lá, caiu, a outra acha que ele morreu, outra acha que ele não morreu, tem uma bagunça lá, mas eles vão explicando através dos diálogos dele, você entende mais ou menos, de vez em quando volta no tempo, explica o comecinho lá, quando eles apareceram naquele local, então vai voltando, tem uns flashback maluco ali no meio, alguns estão no presente, alguns estão no passado, aí volta pra dungeon também, onde o protagonista tá lá no baixo ainda, é muito doido, É um sistema muito doido, eles decidiram, não, vamos começar aqui na parte tensa, e a gente vai jogando uns pedacinhos e tal da trama pro pessoal entender um pouco melhor o que estava acontecendo. É brilhante. Deixa o pessoal todo confuso no primeiro episódio. Um monte de gente vai com certeza ficar super curioso e continuar. O anime não funciona assim. Alguns animes, quando é focado em mistério, funciona, mas um anime desse que não é focado em mistério, você só deixou, diretor burro do caramba, um bando de gente confusa. De graça. Por nada. Então... eu não achei a melhor ideia do mundo, não. Mas de qualquer forma, continua aí a história. O protagonista continua lá com a vampira, passando por vários andares e tudo mais, tentando arranjar um jeito de sair de lá. Até que chega nesse grande salão aí, parece que atrás dessa porta deve ter a resposta que os dois procuram. Sim. E aí vem a batalha. É pra ser climática. Eu creio que seja o grande clímax desse primeiro volume, ou algo parecido, porque é pra ser um negócio, soa pra ser um negócio grandioso, a trilha sonora. E com certeza a computação gráfica não ajudam em nada nisso, mas pelo menos é uma batalha que dura bastante, tem vários estágios, tem os clichês do protagonista levantando lá, ele tá morrendo, mas ele levanta com o poder do amor e um bando de outras coisas lá. Alguns vão gostar disso, outros não vão gostar, achar bonitinho e tal. Não vou discutir isso. É uma coisa que tem muitos animes, não é um problema específico desse anime de jeito nenhum. Você vê um bando de obras isso, alguns usam melhor e outros um pouco pior. Mas de qualquer forma, a batalha dura um tempão lá e aí no fim das contas eles conseguem finalmente derrotar a criatura. E bom, eles também... rola isso. Sim. O romance entre eles vai
pra frente. Eles claramente já tinham uma química, elas vão criando uma química entre eles e tal, um claramente gosta do outro, a vampira ficou apaixonada por ele, até porque ele salvou ela lá, desde aí ela já fica louca por ele, e aí eles se beijam e tal, tem a cena bonitinha, e eles derrotam a criatura e felizes para sempre. Quer dizer, mais ou menos, o protagonista já perdeu um braço, ele já perdeu um olho, ele tá todo mal. Mas ele claramente vai se recuperar aí porque mostra ele na opening e tudo mais, mostra ele com aquele braço metálico lá. E obviamente ele ficou muito forte, a vampira lá tava ajudando pra caramba, mas a vampira não conseguiu, isso eu achei interessante. Eu sempre pensei, desde que começou essa obra, que a vampira ia mostrar algum poder maluco lá, ia ser um negócio completamente overpower, e aí o cara ia ficar meio inútil. Como é que vão tratar isso? Resolveram fácil, a vampira não é tão poderosa assim, só que fica estranho pra que selaram ela, se ela não era tão poderosa assim. Então ela ajuda pra caramba na luta, mas ela não consegue de jeito nenhum resolver as lutas. Sozinho isso é muito bom, porque cria uma dinâmica muito mais interessante, mais tensa nos combates, mas sou estranho com aquela história dela. Será que os poderes dela estão selados ainda e tal? Aquilo lá é só uma fraçãozinha dos poderes dela? Mas de qualquer forma eu gostei da personagem, começou a ficar muito mais divertida a obra. Depois que ela apareceu, ela sugando lá o protagonista, chupando ele... Ok, soa meio errado, mas de qualquer forma, vocês entenderam aí, tá mostrando, vocês sabem o que chupar quer dizer. Ela fica lá mordendo ele, chupando o sanguinho dele. É uma das cenas que eu mais gostei, ficou muito engraçado. E mais importante, o protagonista fica muito mais humanizado a partir do momento que aparece essa vampira. Ele perde aquele negócio rancoroso dele lá, aquelas falinhas dele clichê e tal, de protagonista dark, falando com os monstros. Ele fica muito mais interessante, volta realmente a um negócio muito mais humano, divertido, quando encontra ela. Então a interação entre os dois ajuda até o protagonista a ficar melhor. E bom, termina assim o quarto episódio. Agora é esperar pra ver o que tem atrás dessa sala, se finalmente vai ter a solução lá pra eles saírem daí. De qualquer forma, é muita coisa ali negativa, com certeza, mas se você curte romance, como eu, você pode curtir pelo menos a relação desses dois personagens aí. Eu tô acompanhando o anime basicamente por causa deles, porque as lutas não são muito empolgantes lá, a maioria delas pelo menos. É meio irônico, porque esse anime tinha tudo pra dar certo, você tem aquele negócio do herói traído que muita gente gosta, o herói traído dando a volta por cima, ficando forte pra caramba ao longo do tempo, ele fica de cabelinho branco, muita gente gosta desse negócio de cabelinho branco também, ele fica dark, meio dark lá comparado com como ele era no começo, é quase um split de personalidade lá, ele mudando de personalidade. De novo, ficou rápido pra caramba isso. No anime parece que foi em uma hora lá, ele mudou de uma personalidade pra outra, mas como comentam lá, no material original ele fica semanas lá mudando gradualmente a personalidade dele, então é mais aceitável. De qualquer forma, você tem esse elemento aí do protagonista dark, de cabelo branco, etc, traído, e aí você tem uma vampira lá, que a gente gosta de vampiro, tem romance entre eles, o romance vai pra frente, tem tudo pra dar certo. Se você pensar, pegar os elementos dele, tem tudo de bom aí pra dar certo. E aí? O diretor caga bagulho todo, pô. É movimentado na história, é bastante movimentada, só que não adianta se você bota um bando de computação gráfica feia pra burro ali, pô. E trilha sonora também, tem esse problema, então... é difícil. Porque tinha tudo pra dar certo. Eu fiz hype então pra esse anime e tal, botei na lista de apostas, mas não tinha o que fazer. Eu vi o primeiro episódio, não. Por quê? Por quê? E aí eu fiquei esperando então, pra ver se melhorava. Parte boa é que melhora realmente, não fica nenhum negócio fantástico, com certeza. Mas comparado ao episódio 1, nossa, o 2 já melhora, o 3 melhora mais ainda e vai melhorando. Tomara que continue melhorando. Ao longo do tempo torço bastante pra isso. E pelo menos o romance não rolou, foi pra frente lá. É uma coisa que eu gosto, um aspecto que eu gosto nas obras, então pelo menos isso me agradou lá e convenceu a continuar assistindo o anime. Tomara até que foque mais na relação desses dois, que é a coisa que eu mais gostei da obra. E é basicamente isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo.